Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pensar Educação aqui pela Star TV. E hoje com uma grande novidade, eu que vos falo, eu que vos apresento, tendo essa honrosa incumbência de substituir, não, porque o cara vai estar aqui do meu lado esquerdo, que é o lado do coração, mais um ilustre professor Romualdo. Por que hoje eu estou aqui falando para vocês no Pensar Educação, onde geralmente eu falo no Cuide-se Bem? Porque hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante e extremamente presente no dia a dia hoje, tanto na educação de jovens e adultos e em todo o âmbito que se fala em educação. E para isso, ele vai me ajudar a sabatinar o nosso convidado de hoje, que é um cara que tem um projeto muito bacana, que eu disse para ele antes que não deveria a gente estar tratando desses temas. Esse tema deveria ser rotina, cotidiano e ser normal dentro das instituições, principalmente de educação, ou de ensino, como queira, que é o quê? A comunicação. Nós, seres humanos, nós somos sociáveis pela comunicação. O ser humano nasceu para se comunicar. E nós estamos perdendo isso de uma forma absurda, que a comunicação está virando uma navalha. Eu digo sempre que o Brasil está perdendo uma figura que era fantástica, que a gente encontrava em repartição pública, em banco, em lotérica, em tudo que a gente ia, que era o conversador de plantão. Essa figura desapareceu porque a gente não pode mais conversar com o nosso próximo, com o cara que está na nossa frente, porque o mundo é tão polarizado. O mundo se transformou numa comunicação estúpida que a gente não consegue entender. E a gente fica com receio com quem nós estamos falando. E nós vamos falar hoje de comunicação, o Pensar Educação. Nós vamos falar sobre comunicação não violenta em sala de aula. Imagine que nós estamos falando de comunicação não violenta numa sala de aula, onde isso era um tema que, no meu ponto de vista, a gente não devia nem tocar nele. A gente devia servir como exemplo, sei lá, na Guerra Fria. Na Rússia, por exemplo. Mas não, a gente está falando, na realidade, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E nós estamos falando da formação de jovens, que é o mais grave. E, obviamente, que do meu lado esquerdo vai me ajudar aqui hoje a sabatinar o nosso convidado de hoje, que é uma figura muito importante e tem um trabalho muito bacana e está conduzindo isso pelo Brasil afora. E nós tivemos o privilégio de ter ele em Natal aqui esses dias e ele gentilmente veio aqui para a gente bater um papo. E aqui do meu lado esquerdo, o meu amigo ilustre Romualdo, o professor Romualdo, como queira. Meu amigo, que honra, que prazer estar aqui lhe substituindo. Eu sei que era uma questão de beleza, mas isso é problema das câmeras, né, cara? Isso passa, né? Seja bem-vindo ao seu Pensar Educação, né? Olá, tudo bem? Romualdo Ferreira aqui que vos fala. Muito obrigado, João Moreno, por compartilhar comigo essa mesa. E na figura ilustre de César Blanco, né? Com tanto conhecimento, com tanta base e experiência para nos passar aqui, porque é o que nós queremos. O Pensar Educação é isso, né? É trazer informações, é trazer histórias, pesquisas, projetos e tudo que se relaciona à educação em nosso país. Portanto, seja muito bem-vindo, estamos aqui a seu dispor. Moreno vai conduzir aqui agora o iniciado de nosso bate-papo e teremos no desenrolado a conversa aqui mais algumas perguntas. Uau, vai ser complicado. Imagina um cearense que vem lá das terras dos Patativa do Assaré falar com os gênios da educação e da transformação. Nosso convidado hoje é César Blanco, advogado, palestrante, escritor e mediador de conflitos. Eu não sei como é que o cara escolhe essa profissão, mas a gente vai já saber. Especialista em transformação de conflitos, comunicação assertiva e liderança humanizada, com mais de 16 anos de atuação em organização da iniciativa pública e privada. E quando a gente abre o site dele, tem uma frase do Marshall, que é fantástica e que resume muito o que nós vamos falar sobre hoje. É de maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para o problema das desavenças e discórdia. Será que nós estamos com problema de comunicação porque como emitimos ou como nós ouvimos? Eu acho que nós estamos ouvindo para responder, não ouvindo para entender. Mas quem vai responder isso é ele, César Blanco. Que prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pela gentileza de você vir aqui no Pensar Educação para a gente debater um pouco aí sobre esse... Eu diria para você que é uma missão extremamente delicada, né, professor? Seja bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no Pensar Educação.
Boa tarde, João Moreno. Boa tarde, Romualdo, todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui hoje. A gente fala algo tão importante, porque o mundo está cheio de notícias ruins, né? A gente vê coisas negativas. A gente vai falar um pouco sobre paz, sobre comunicação, porque é isso que dá sentido à vida. Legal, então vamos começar logo atirando, né? O que é a comunicação não violenta em sala de aula? Bom, em primeiro lugar, né, quando a gente ouve a palavra comunicação não violenta, muitas pessoas vão achar que eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que falar baixinho, né, eu tenho que agradar o outro. Isso não é comunicação não violenta. Comunicação não violenta, a gente está falando de um resgate, de deixar claro a importância dos sentimentos, né, de entender que as nossas necessidades devem ser compreendidas e comunicadas e saber como pedir. Então, a comunicação não violenta, ela quer trazer conexão. Dentro do que você falou, muito bem, hoje em dia a maioria das pessoas ouvem para falar, né? Não para compreender. E a comunicação não violenta, ela visa trazer conexão. E em sala de aula, nós estamos falando de pessoas que se comunicam melhor e ouvem melhor, também têm relações melhores. Isso está diretamente relacionado com conflitos e com violência. É justamente nessa primeira pergunta que nós queremos abordar. Se é natural a ocorrência de conflitos em sala de aula e como tentar, né, amenizar ou participar desse conflito para tentar dirimir, de alguma forma. Essa pergunta ela é muito importante, né? A gente está falando em salas de aula, mas muitas vezes é importante até se questionar: é possível uma vida sem conflitos? Né? É possível que nós tenhamos convivência sem conflitos? A resposta é não. Porque o conflito ele faz parte da nossa vida e tem duas formas de olhar. Ou eu olho o conflito de uma forma prejudicial, ou eu olho de uma forma construtiva. Porque é o conflito que nos traz criatividade, oportunidade de evolução, inovação e outros pontos. A questão é como lidamos com os conflitos. Quando o jovem não aprende a lidar com os conflitos, ele faz o quê? Ele precisa de uma figura responsável para poder dirimir, como você falou, essas questões. E aí esbarra muito no que a gente está vendo hoje em dia no judiciário. No judiciário, o João Moreno falou nessa questão do como pode, advogado, falar sobre educação e esses aspectos. O judiciário está abarrotado de processos, muito por questões as pessoas não sabem lidar com os conflitos como deveriam. Então, é natural sim. A questão é, será que nós podemos criar espaços para que as pessoas entendam melhor como resolver os seus conflitos? E a resposta é afirmativa. Legal. E é possível a gente conseguir transformar esse conflito em oportunidade de compreensão daquele que se discute? Porque hoje nós não estamos aptos a escutar, processar e pensar na situação. Obviamente que dentro de uma sala de aula, nós estamos falando de educação, por exemplo, nós temos lá 30 cabeças pensantes, cada um com seus conflitos. E o gestor tem um desafio muito grande. É possível transformar esses conflitos? Óbvio que o conflito faz com que a gente use o senso crítico mais apurado para tentar resolver. Mas a gente pode transformar esses conflitos em oportunidades? O grande objetivo dos conflitos é transformar em oportunidade. Exatamente esse ponto. A questão é o olhar que você tem dele. Então, por exemplo, você vem em Portugal, os próprios alunos participam de certas decisões que abrangem o ecossistema escolar. Nos Estados Unidos, alunos são mediadores de conflitos. Então, olha que importante isso. Você tem um caso de bullying. Aí, ao invés de ficar no silêncio, que é o que vai alimentar esse bullying, que é justamente a questão do silêncio, não ter uma rede, você tem alunos que vão ajudar as pessoas a compreenderem a reação e as consequências das suas atitudes. Quando nós temos isso, nós temos formas de olhar o conflito e entender que o conflito pode trazer oportunidades que são transformadoras. E não faltam exemplos. Legal. Em 2019, o Papa Francisco lançou o Pacto Global pela Educação. E uma das prerrogativas deles era escutar todos os atores da educação. Então, quando a gente escuta, se dá o exemplo dos Estados Unidos e de outros países onde o aluno faz parte de um comitê de decisões porque ele é impactado, eu acho que isso é uma forma de evolução para que a gente possa escutar os atores. Eu não posso falar
de educação sem escutar os atores envolvidos, né? Professor, pode completar minha pergunta aí, por gentileza. Exato, porque é justamente nesse momento que nós nos preocupamos em como identificar, né? Identificar os conflitos. O ilustre César Blanco citou aí o exemplo de bullying, onde as partes envolvidas, ou seja, os próprios alunos, irão formar um comitê para decidir como é que deve ser resolvido esse conflito. Portanto, a pergunta é essa: como identificar os diversos conflitos, que já, de certa forma, são direcionados, e como professor, refletir, ter esse conhecimento de como trabalhar, empatia, e assim ter uma noção da cultura de paz, de desenvolver a cultura de paz, né? Que é algo essencial, desenvolver no aluno, desde pequenininho, essa cultura de paz, porque a birra começa lá 1, 2, 3 anos, quando se briga por um brinquedo, né? A criança está ali lutando por um brinquedo. E se a mãe, o pai estimula, isso vai levar aquele pirralhinho lá a crescer com aquela autoridade de que aquilo me pertence, eu não posso dividir com ninguém. A pergunta é muito boa, é abrangente, inclusive, e desse exemplo que você deu, professor Romualdo, essa questão que é trazida. Imagina a situação, você tem 2 filhos que estão brigando por causa de uma laranja. O que você faz, geralmente? Né? A maioria vai dividir. Agora, se você perguntasse para um dos filhos por que ele quer aquela laranja, ele podia falar: olha, eu gostaria de fazer um suco. Então ele precisa do quê? Ele precisa da polpa. E o outro filho, por que você quer essa laranja? Ah, eu quero fazer um doce. Precisa do quê? Da casca. Ou seja, quando tem uma visão de entender as necessidades, entender o impacto dos conflitos, os 2 conseguiriam ter a laranja inteira. O ponto é modificar esse paradigma de ganha-perde, que é o que a gente vê muito, para um paradigma ganha-ganha. É possível isso, e essa é a forma primeira, entender as necessidades. Qual que é o outro ponto para transformar os conflitos? Qual que é a necessidade comum? Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas destroem? Né? O próprio João Moreno comentou sobre essa questão da polarização. Porque nós tiramos a humanidade do outro. Nós não vemos humanidade no outro. O outro vira um objeto, eu não consigo ver aquela humanidade no indivíduo. E quando nós rehumanizamos, nós conseguimos encontrar pontos em comum. Então, o olhar é importante, né? O olhar do outro, quem é o outro, entender isso, sair só dessa cultura de competitividade, e quando eu crio conexão, aí sim eu consigo transformar. Tanto é que a primeira regra, quando tem algum tipo de guerra, é: não olha nos olhos do inimigo, porque se você olhar nos olhos do inimigo, você vai ver humanidade. Se você vê humanidade, você tem compaixão. Então, acho que a gente precisa olhar mais nos olhos das pessoas. Mas, professor, se a gente olhar muito nos olhos do cearense, a gente pode se apaixonar, né? Aí vai ter um conflito de todo jeito, aí, né? Aí é um conflito também. Pois é. Cada um lida com o seu. Porque cada um lida com os seus conflitos. Exato. Professor, e um dos pilares que você traz dentro da sua abordagem da comunicação não violenta e saudável é exatamente essas conexões construtivas e empatia. O mundo não está mais empático, ele está antipático. Só que nós estamos lidando dentro do pensar educação e falar de educação, nós estamos lidando com jovens, na sua formação, muitas vezes até de caráter, né, que faz com que a empatia passe a ser uma coisa obsoleta. A gente consegue ainda reverter esse quadro? A gente consegue uma comunicação, uma conexão construtiva e empática hoje, na sua visão? Bom, acredita-se que a natureza do ser humano é de compaixão. Inclusive tem vários estudos que mostram isso, né? Tem vídeos que mostram que as crianças têm uma tendência a ajudar. A questão é uma sensibilização sobre esse aspecto. Então, de fato, tem um ambiente mais de violência, sim, e nós estamos presenciando isso. Mas a pergunta é por quê? Então, quando a gente vê a própria questão científica, eu não consigo ter no meu circuito cerebral, isso são estudos que mostram, a empatia e a violência. Então, ou a pessoa é empática, ou ela está, no caso, mais na parte da polaridade da violência. O que nós precisamos
criar ambientes empáticos. Quanto mais nós criamos esses ambientes, nós conseguimos ter uma visão mais abrangente sobre esses aspectos. Então, é urgente isso, né? O Jean-Marie Müller, que é um dos grandes nomes da não violência na educação, ele vai dizer isso. Qual espaço e qual tempo que reservamos para a criação de ambientes de não violência e de empatia? É essa provocação que precisa ser realizada, e é isso que o Estado do Rio Grande do Norte está olhando para isso e buscando cada vez mais desenvolver esse aspecto. César, alguns dias atrás nós entrevistamos aqui alguns profissionais. Dentre eles, eu gosto sempre de citar exemplos, a psicóloga Valéria Laranjeiras, que por sinal ela tem um projeto fantástico, Arquitetos da Paz. É um projeto que vislumbra justamente essa questão de olhar para o outro, olhar no olho do outro, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. E a outra profissional é uma professora, que é Marília Bandeira. Ela tem um projeto chamado Educar com Afeto. Então, isso são trabalhos, projetos fantásticos, que leva o aluno lá da primeira fase, da primeira etapa, a crescer com essa possibilidade de ter afeto, de ter empatia para com o outro. Portanto, quando o ilustre palestrante fala nessa questão, me vem à memória a pergunta seguinte: que estratégias, quais as melhores estratégias, então, que os profissionais de educação como um todo podem aplicar, né, na resolução de conflitos em sala de aula? Em primeiro lugar, né, é enaltecer o trabalho aqui da Valéria Laranjeiras, cujo sonho é o motivo de eu estar aqui, que ela começou esse movimento de arquiteturas de paz e reúne outros arquitetos, inclusive somos todos participantes, né, dessa parte do desenvolvimento de paz, o que culminou num projeto de lei que está prestes a ser aprovado e já tem aí um lastro importante, que é uma lei de 2006 sobre paz nas escolas. Então isso é importante. Agora, como transformar isso, né, no ambiente de escola, como foi colocado pelo professor Romualdo, eu vejo que são necessários 3 eixos, sem os quais é como se fosse uma mesa, né? Fica difícil a mesa ter sustentação se não trabalha esses 3 eixos. O primeiro é o eixo eu comigo. Isso aí são as competências socioemocionais. Se você não está bem, você não vai estar bem com o outro. O Gandhi tem uma frase que ele diz: a pessoa que não está em paz consigo mesmo está em guerra com o mundo inteiro. Então, se você não está bem, você não vai estar em paz com o outro. Então, as competências socioemocionais, elas são essenciais e elas estão sendo cada vez mais desenvolvidas nas escolas como um todo. Ainda há muito que se fazer, mas já existe essa previsão, tem na base nacional comum curricular, questão de mediação, empatia, compaixão em todos esses aspectos. Segundo lugar, o aspecto relacional, porque a paz se dá na questão relacional. Esse é o ponto que a gente começa a ver eu com o outro. E aí eu começo a entender como eu posso desenvolver uma melhor escuta, como eu posso desenvolver diálogo. E esse é o aspecto relacional. O terceiro é um aspecto coletivo, que diz respeito a todos, que é da cultura de paz e não violência. A ONU, a Unesco, desde 2000 já tem esforços para falar que esse milênio nós estamos é o milênio da cultura de paz e não violência, para que nós possamos ser parte disso através das nossas atitudes e ações. Então, só política pública é o suficiente? Não. É um ponto. Mas a política pública bem direcionada, né, criando oportunidades de transformar a consciência. Não tem como transformar a paz e trazer isso tudo que a gente está falando se nós não falamos de cultura. E a cultura é fruto de cultivo. Eu acho que além da gente falar de cultura, professor, é importante que a gente fale também da questão socioeconômica e social. Porque nós deixamos a educação num patamar meio que esquecido. E a gente transfere a educação para as escolas. A escola não foi feita para dar educação. A escola é feita para dar saber. Não sei se os senhores concordam comigo. Educação a gente aprende na base, dentro de casa, principalmente respeito ao outro. Eu sou de uma família de 11, eu tenho 10 irmãos, e lá a gente tem uma cultura bacana.
Quando um apanhava, todo mundo apanhava. Para não ter a questão Cultura da solidária. laranja, né? E aí a gente começa a ter o respeito, a gente começa a ter empatia. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer errar, você vai apanhar também. E quando eu estava com raiva, eu fazia errado, porque eu estava com raiva do outro irmão, apanhava todo mundo. E aí a gente não tem a divisão da laranja. Sim. Se eu peguei o pedaço maior ou menor. E nós, a sociedade, de uma forma geral, ela transferiu, ela terceirizou essa educação para as escolas. E as escolas não têm essa competência. As escolas têm um saber, e aí fica essa questão de se degladiar sempre. O papel do professor, ele é refém. E aí a gente está falando da empatia, a gente está falando de sentimentos e das sensações que nós temos quando a gente cumprimenta e se importa com o outro, olhar nos olhos e dizer assim, cara, eu sou parte. Um botor, não existe o eu sem nós, não é isso? A gente estava vendo isso ontem, né? A sua homenagem lá nas culturas afrodescendentes. E a minha pergunta é, se o papel do professor, na sua visão, ele é vítima ou ele é um ator principal para que possa melhorar a nossa educação de uma forma geral? Eu vejo um olhar ambivalente, né? O professor precisa de auxílio, né? Muitos casos de afastamento de professores que não estão tendo o apoio que deveriam. Então esse é um aspecto fundamental. Muitas vezes o professor é colocado numa posição de ataque, mas é preciso ver o quanto que o professor precisa ser melhor cultuado. Aqui a gente entra até numa figura de reverência, porque quem são as pessoas que a gente lembra depois, né, depois que a gente passa para a fase adulta? São os professores, são aqueles que acreditaram em nós. Foi aquele professor que olhou para a nossa redação e falou, nossa, eu vejo que você tem talento, eu vejo que você pode ver isso. Então os professores, é importante olhar isso. E sabe o que me dói, João Moreno e Romualdo? Isso eu ouvi da secretária de Educação de Jundiaí de São Paulo. Ela disse assim, o que me dói é que os professores estão perdendo brilho no olhar. Aí eu pergunto, se os professores estão perdendo brilho no olhar, o que dirá dos alunos? Né? Veja a importância, quando a gente fala que a pessoa perdeu o brilho no olhar, perdeu a fé no outro. Se eu perdi a fé no outro, como que eu vou ajudar o outro na transformação dele? Então é uma questão muito profunda e muito necessária olhar de uma forma coletiva, mas não podemos deixar de vista que a família é o que dá raiz e trilhos. E o professor acaba tendo uma função que não é a função dele. É preciso ter uma conjugação. A família, uma família que busca, uma estrutura que busca também trazer, né, esses aspectos de valores, a parte moral, e a cidadania também é complementada pela escola. Então, são duas coisas muito importantes, mas o que me dói é o professor perder o brilho no olhar. Isso é algo que nos traz um despertar para ações. De fato, nós temos assistido a esse desgaste, a essa consequência do professor perdendo esse brilho no olhar. Nós sabemos que o professor, como todo ser humano, ele tem momentos de alegria, momentos de tristeza, tem problemas. E como todo ser humano, quantos não vão todos os dias trabalhar, pegar ônibus ou trem, enfrentar o chefe, e o professor, enquanto profissional, ele também tem a sua cota de responsabilidade frente a um número X de alunos. Então, se ele começar a passar esse sentimento para o aluno, eu costumo sempre dizer que o professor, na sala de aula, é como se fosse o pai e a mãe. E o pai e a mãe geralmente são espelhos para aquela criança, que aquela carga de energia que o pai ou a mãe leva de problemas, a criança absorve. E amanhã ela vai justamente transmitir essa energia que ele recebeu. E o professor não é diferente. Até porque muitas crianças, muitos alunos, veem no professor e absorvem no professor um exemplo, um espelho. E é lá onde cabe a responsabilidade maior de quantos educadores, quantos professores, quantos profissionais de educação levam na sua mochilinha os problemas ali com a boca da mochila tão amarradinha que é para não tentar transpor. Mas, infelizmente, esse é um fato. O que a secretária da Educação lá de Jundiaí, em São Paulo,
falou é uma verdade, é uma realidade. Nós estamos vivenciando hoje essa falta de brilho no olhar. Então, que volte o brilho no olhar de cada educador, de cada profissional de educação, porque o profissional de educação não é só aquele professor, vai desde o porteiro que recepciona o aluno lá, a merendeira, aquele que faz a limpeza do banheiro, da sala de aula, e um corpo total, né? Porque algumas escolas têm psicólogo, outras têm orientador, o coordenador escolar, é um grupo de pessoas envolvidas na formação de um ser. E a responsabilidade é grande. Então, eu costumo sempre dizer que a escola é um corpo familiar, onde nós adotamos diversos tipos de alunos com temperamentos, com atitudes diferentes. E é importante falar sobre isso. Para dar um exemplo, é o seguinte: o professor ele é o elo de comunicação. Ele é a locomotiva e os alunos, que são as famílias, são os vagões. E aí um dos seus pilares é a comunicação assertiva. Comunicar com clareza, objetividade, eficiência, eficácia e fazer se entender. Como esse cara que está sem brilho no olhar, que ele está ali frustrado, ele está ali encurralado, ele consegue ter uma comunicação assertiva. Como é que o senhor enxerga isso? Uma vez que o senhor traz um depoimento de uma secretária de educação de um município que tem sua grandeza, Jundiaí é uma cidade riquíssima, não falta estrutura, não falta recursos, e nós vamos para os rincões do Brasil, no norte, onde se tem aula embaixo de uma árvore, enfim, no nordeste acontece isso. Como a gente tem uma comunicação assertiva dentro de um cenário desse, onde muitas vezes o professor está acuado ali por uma liminar, né? Pelo tribunal que está ali de inquisição, né? Isso que os pais hoje viraram, são advogados, são tudo, e eu não posso tirar uma nota baixa. Como é que o senhor consegue imaginar uma comunicação assertiva se eu não tenho um brilho no olhar? Pois é, justamente por isso que esse é um assunto que dói, né? Porque se não tem brilho no olhar, você não acredita no outro. Então, a gente não está nem falando aqui da comunicação, porque tem dois tipos de comunicação. Tem a interpessoal e tem a intrapessoal. Em primeiro lugar, é a intrapessoal. Em primeiro lugar, como eu falei, o eu comigo. Se esse professor ele não consegue nem olhar, né, nem tem um brilho no olhar, nós estamos falando justamente de um aspecto crítico da educação. E é o que está acontecendo, né? Por exemplo, Fundação Ayrton Senna coloca ali dados que são alarmantes. Depois da pandemia, mais de 69% dos jovens estavam com ansiedade grave ou depressão. E aqui, a gente está falando dos jovens, tem a questão dos professores. Percebe que é algo sistêmico. Então a pergunta é, como alterar isso? Em primeiro lugar, é preciso acreditar. Eu já estive em escolas falando sobre esses assuntos, que são assuntos importantes, como nós estamos falando aqui, Pensando em Educação e tantos outros entrevistados que já vieram para falar sobre isso. E os próprios professores muitas vezes criam resistência, né, por não acreditarem nisso. Então é preciso encontrar pessoas que estejam abertas, que acreditem, que queiram ser multiplicadores. E aí tem aquele aspecto da vocação, né? Que muitas vezes você vê professores que são muito vocacionados. O professor Romualdo, né, que fala sobre educação, que vibra isso, que tem paixão. Então a vocação também ela é fundamental. Agora, nós temos um desafio muito grande nesse aspecto socioemocional, não só socioemocional, socioeconômico, para poder transpor, sem dúvida. E o grande pergunta é, existem políticas públicas preocupadas com isso, por onde você tem andado, que possa entender? Porque hoje existe um movimento da saúde que ele está se alastrando, está virando uma realidade, é quem cuida de quem cuida, né? Alguém está preocupado dentro das suas andanças pelo Brasil afora? Você já viu algum projeto que diga assim, nós precisamos motivar esse profissional? Porque eu digo sempre que tem algumas profissões que não são escolhas, são vocação. Professor, médico, padre, até pessoas que trabalham com ONG, é uma vocação. Não é quando você escolhe, é que o sistema leva você para lá por vocação.
Você já viu alguma política, tem notícias de alguma política que possa olhar para o professor? Eu, junto com o professor Romualdo, tivemos essa discussão aqui recentemente, que eu possa resgatar essa vocação desse professor e dizer: você é responsável pela formação dos cidadãos, que hoje são jovens. Você tem alguma notícia de alguém preocupado com esse aspecto? O objetivo aqui é transformar dores e incômodos em ação, né? Então, acho que se todos fizessem isso, seria muito importante. Aquilo que me incomoda, aquilo que eu tenho dor, o que eu posso fazer para poder transformar? E justamente tem, né, o movimento começando a expandir cada vez mais. O Rio Grande do Norte tem uma lei desde 2006 que fala sobre a questão de programas de paz nas escolas, tem programas de não violência, e junto com a Valéria Laranjeiras, né, o professor João Moreno, Romualdo e todos que estão aqui, o fato da Ana Lúcia Raimundo também, da Defensoria Pública, coordenadora do Níger Floresta, também o Instituto Golandim, Valéria Moura, né, esses arquitetos da paz, e junto com a deputada Cristiane Dantas, nós estamos agora na Assembleia com um novo projeto de lei dentro dessa lei de 2006 para expandir isso, né, esse programa para levar isso para mais escolas, para trazer a questão de empatia, mediação de conflitos, comunicação não violenta, falar sobre bullying, cyberbullying, e precisamos de multiplicadores. É uma questão que uma andorinha só não faz verão, né? Então, é uma questão coletiva, principalmente daquelas pessoas que continuam com brilho no olhar, continuam acreditando no futuro, porque as sementes de hoje serão os frutos da manhã. E essas crianças, esses jovens, eles precisam de alguém que acredite neles. Imagina um pai e uma mãe que olha para o filho sem acreditar. A mensagem que está sendo passada. Então, o movimento é de fazer, e até agora, né, esse projeto está para ser aprovado na Assembleia, e depois teremos novidades também de como vão ser os próximos movimentos. Eu já vou adiantar um. O próximo movimento é que a gente vai ter um programa aqui na Estádio TV chamado Arquitetos da Paz, onde a gente vai levar através das redes sociais, através da internet, que não tem fronteiras, que a gente possa levar esses conceitos, que a gente pode dizer bom dia, boa tarde, gentileza. Nós estamos falando de coisas que o ser humano não deveria ter perdido. Infelizmente, nós perdemos. Esse projeto de 2006, que foi a paz nas escolas, ele se baseia na violência física. E hoje nós estamos mais enfrentando a violência física em algumas proporções. Nós estamos enfrentando a violência mental, onde eu me mutilo. Eu estava falando para ele aqui, professor Romualdo, que de 2009 a 2020, outubro de 2025, 742 jovens se mutilaram no município de Extremóis. Isso os cadastrados. Os cadastrados. E a pergunta que faz é: o que está acontecendo com esses jovens? Então, diferente do projeto de 2006, esse projeto Arquiteturas da Paz, ele vem transformar não a violência física. Para a violência física a gente usa o poder de polícia, né, professor? A gente vem transformar o lado mental, das emoções desses jovens que não estão entendendo o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. E não temos o professor, a locomotiva puxando esses vagões. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. A nossa locomotiva não tem um farol. Ela tem um trilho, mas não tem um farol, porque não tem o brilho. O Arquiteturas de Paz vem exatamente para tentar resgatar o que não deveria ter se perdido, né? É duro a gente ter que resgatar sentimentos. A gente só imaginava isso numa depressão, num trauma muito grave, um luto muito prolongado. E nós estamos falando de jovem. Nós estamos tentando resgatar sentimento que jovem devia estar apaixonado hoje. Está aqui o último romântico, porque não vai ter sequência. O professor aqui é o último romântico. O último, né? Não vai ter sequência porque os jovens não estão sendo mais românticos, né? E a gente tem que resgatar isso, duro. Então, esse projeto que o Celso está falando é muito bacana, e eu acredito que é uma semente que vem muito forte. A gente vai fazer um programa aqui de 1 hora e meia de duração, para que a gente possa trazer os arquitetos que contem a sua história, como você está dizendo. Cara, eu preciso transformar a educação. Eu preciso que o professor entre na sala de aula e tenha o prazer de formar um cidadão. Isso é muito importante. Professor, me ajude aí que está acabando o meu latim. É o seguinte, já que foi falado a questão do brilho do olhar, foi falado de professores que às vezes não aceitam
Porque tem isso em todas as profissões. E na profissão de educador não seria diferente. Existem aqueles que não acreditam mais na mudança. Eles já estão com um peso tão grande mental, cansaço mental, que por mais que você chegue com uma ideia que não é nova, mas ele já está cansado. E ele diz, é mais uma moda, é mais algo que estão trazendo para ocupar aqui nosso espaço. Então, é necessário, primeiro, alavancar essa vontade do professor de mudar, né? Eu estou com tantos anos de idade, tantos anos de sala de aula e não acredito mais. Isso é terrível, você escutar uma frase dessa de um professor, né? Mas existem professores assim. Eu tenho escutado isso cotidianamente. E é justamente nesse ponto que eu lhe pergunto, na sua experiência de palestras, de vivência, conte-nos um pouco o que tem aparecido, o que pode nos alimentar de suas experiências positivas de trabalho desenvolvido já em alguns estados e algumas instituições, e que possa trazer aqui agora para o Pensar Educação. Então, uma das questões, né, que em São Paulo, de onde eu sou de São Paulo, né, que nós começamos a desenvolver foi o Vamos Acordar. Justamente vamos acordar tanto no sentido de acordo, que é preciso modificar a forma, né, de comunicação, de ouvir e todos esses pontos que a gente está falando, mas também para despertar. Afinal, segundo a Unesco, esse é o milênio da cultura de paz e não violência e tem muito ainda a ser feito. Então vamos acordar, e no coletivo, nós vamos acordar. E já foi feito, né, uns projetos pilotos ali em Jundiaí, conjuntamente com a secretaria, e o que nós vimos, assim, os jovens estão precisando desse tipo de informações. Nós recebemos feedbacks muito bons, retornos, dizendo, nossa, foi muito importante, entendendo melhor como acessar sentimentos, entendendo melhor a importância da empatia, tendo um espaço para poder falar sobre isso. É um programa que depois acabou reverberando em pessoas sentindo mais à vontade para se abrir, para falar sobre coisas que estavam no silêncio. Então isso é importante. Quando você faz uma ação, essa ação vai mexer, né? Ela vai gerar algum tipo vai reverberar de alguma forma. E aqueles que estavam em silêncio, eles podem se sentir encorajados para falar e não se mutilar. Porque quem se mutila não tem com quem falar, né? Tem dificuldade, às vezes, de ser compreendido. E é a forma de tentar, de alguma forma, sentir algum tipo de prazer. É até curioso a gente falar sobre isso. Parece que é uma coisa muito distante, mas infelizmente muitos jovens não estão encontrando sentido na vida. E parece uma coisa assim paradoxal, mas é jovem, vai procurar sentido. Nós precisamos procurar sentido na vida. Eu assim, encorajo todos os jovens a buscarem fazer trabalhos sociais. Acho que isso é fundamental para a formação do indivíduo. Eu também, quando adolescente, eu participei de projetos para ajudar adolescentes a terem o seu primeiro emprego, a terem alguma questão ali diferente no dia a dia, de comunicação, esses aspectos. Então, quando o jovem cedo participa desse tipo de projeto, isso é muito importante. Queria deixar aqui uma questão que eu acho fundamental sobre o que precisamos, né, professor Romualdo, que você está falando, que é o que o Martin Luther King traz. Ele traz uma sabedoria que ele diz: existem 3 dimensões para uma vida completa, sem as quais a vida não tem significado. Ele vai falar assim: a primeira dimensão é o nosso comprimento. E ele fala, isso é o que eu posso desenvolver com línguas, né, com disciplinas, com saber, essas questões que eu posso fazer comigo. Só que isso não é suficiente. Você vê pessoas cultas, né, muito intelectuais, falta algo. O que falta? A questão da largura, de olhar para o outro, de buscar compartilhar, de ter alguma questão ali, né, para a gente estar falando de questões de caridade, de ter um olhar para o outro. E essa é a largura. Só que falta mais uma dimensão. Ele vai chamar essa dimensão de altura, que é a questão da espiritualidade. Não estou entrando em religião aqui, estou falando de espiritualidade no sentido de significado. Então,
É preciso desenvolver mais essas dimensões e o trabalho social faz com que a gente possa ter essa força. E um outro pilar seu aqui, professor, autoconhecimento e desenvolvimento humano, que combina com isso aí. A gente precisa entender que quando ele fala espiritualidade, é de você com você mesmo, é de você de fora para dentro. Porque se fosse para falar de religião, eu estava com todas as respostas na ponta da língua, porque ontem, né, a gente participou de um evento de uma religiosidade fantástica, então a memória recente estava muito boa, mas nós estamos falando de espiritualidade, não de religião, nem de religiosidade, mas sim do ser humano, do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. A gente encontra cientistas geniais, mas o cara é estúpido, o cara é primitivo, porque como ser humano, ele não teve um desenvolvimento à altura da intelectualidade dele. E nós não precisamos de intelecto, nós precisamos de sentimento, é isso? Exatamente. Eu estou profundo hoje, não estou? Tá profundo. Caramba, bicho, isso Não foi vou olhar importante. para ele, ele falou que não pode olhar. Foi Não vou importante aquela aula de ontem, né? Porque o problema é que nós estamos ficando cada dia mais introspectivos. Quando a gente fala que um jovem se mutila, é porque esse jovem não está conseguindo pedir ajuda. Exato. E o cara mais próximo dele, depois dos pais e das mães, lembre-se que nós viemos de um problema social muito complexo no nosso país, álcool, droga, separação, enfim, todo esse processo que a gente vive. E a referência ao professor, que ele passa muito tempo com ele, mas se eu não estou bem, como é que eu vou me pedir ajuda? E o professor não tem aquele olhar de entender que aquele aluno está com problema. É verdade, professor? Dentro da sala de aula existe aquela realidade, porque o professor não é psicólogo, o professor não é psiquiatra, mas o professor interage. Mas o professor não tem o autoconhecimento, não tem a autoestima tão elevada, né? O português é meio estranho, porque ele diz que a autoestima está baixa, né? É meio estranho isso, mas faz sentido. Então, como é que está a autoestima desse cara que está Ainda baixo? bem que é com, né? Então, isso é muito O complexo. nosso português é muito complexo. É complicado demais quando a gente diz que a autoestima está baixa, né? Mas está certo. Se fosse autocurso, seria automático, né? Mas não é. Então, isso é muito complexo. Então, é preciso que a gente olhe como um todo. O que o professor César está dizendo aqui é que não é um problema isolado de aluno, professor, instituição, sistema público, política pública. Não, é o contexto geral. Exato. O contexto geral que precisa ter um olhar diferenciado, mas esse olhar de empatia, de saber que o professor é um cidadão comum, que paga boleto, que sofre. E ele chega para dar aula, caramba, ele já está na hora de voltar. Nos anos 70, o Zé Geraldo Falia, que tem uma música chamada, como é que é o nome da música? Você que é um cantante. Se chega em casa mais da meia-noite, a mulher já está dormindo. Eu fiquei na mal, daí a pouco o dia está chegando, eu continuo esperando outra condição. E no fim do mês eu não tenho grana para pagar o aluguel, não tenho grana para tomar cachaça, para jogar sinuca. E a mulher já está dormindo, eu fiquei na mal. Isso pode ser a vida do professor e ninguém percebe isso. Não é verdade? É. E aí a gente precisa entender que aquele ser humano que está ali, ele precisa ser olhado. Exato. Como eu preciso ser olhado quando eu estou mal, que eu peço ajuda. Mas ele vai pedir ajuda para quem? Para o diretor? O diretor está tão mal quanto ele, né, professor? Então, acho que quando o Celso traz isso, é muito importante. A gente ter o sentimento, a gente ter que transmitir sentimento. O grande problema da comunicação hoje, eu posso lhe falar com autoridade, é que nas comunicações que nós temos hoje, nós não transmitimos sentimento. Eu transmito sensacionalismo, consumismo, narcisismo. Eu não transmito sentimento. Só na novela das 9 que tem sentimento. Não é verdade? E olhe lá, né? E olhe lá, que o mocinho sempre vence. É. Não é verdade? Sim. Então é preciso que a gente olhe para o professor como principal elo de formação de uma geração. Não é verdade? A minha primeira paixão foi minha professora. Eu ia para a sala de aula só para olhar para ela. Olha que fantástico. Quem é que tem isso hoje? Procura lá Extremóis com a estudante que está apaixonado pela professora linda. Mas faça a sua próxima pergunta. Eu quero só complementar essa sua fala, como também de César Blanco, quando cita essa necessidade de, primeiro, você tem que estar bem, né? O professor, ele não estando bem, o que é que ele pode transmitir? E é o que eu tenho dito sempre, citei até poucos minutos atrás, aquele professor que está com a sua sacola, sua mochila, carregada de problemas, mas ele passa ali um zíper, ele amarra a boca da sacola e chega na sala de aula carregado de afeto, de determinação, de cumprir o seu trabalho, como tantos outros profissionais. Mas
mas voltamos à tecla da questão da empatia, do olhar no outro, de sentir, que mesmo aqueles que não conseguem transmitir sentimento, identificam os sentimentos. Sim, claro. Existe aquele que não consegue transpor, demonstrar o que está sentindo, mas sabe identificar o que o outro está passando. E isso eu digo com experiência própria. Não de eu identificar, mas de ser identificado. Porque eu sou um ser humano que parece que deixo transparecer, né, no olhar, no falar, o que está em transição naquele instante. E as pessoas identificam. Tem pessoas que têm essa facilidade de identificar o que o outro está sentindo. E é justamente esse trabalho que nós, enquanto seres humanos, não só enquanto professores, enquanto seres humanos, temos que fazer para com o outro. Saber olhar e identificar o que o outro está sentindo ou passando. E é isso que esse grupo de adolescentes, de jovens que tem se mutilado, está precisando. É buscar alguém que identifique o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo falar, o que ele está querendo transbordar. E tem uma frase numa música que vai ser lançada recentemente que diz o seguinte: cuidar do outro é cuidar de si. Não é verdade? Isso é muito importante. Quando você cuida do outro, você está cuidando de si. Porque quando a gente enxerga o problema do outro, o outro pode nos ajudar. Ensinar se aprende muito mais. E aí nós vamos num ponto que é os seus pilares lá. Esses seus pilares, bicho, são complexos, né? Equilíbrio emocional e saúde mental. Eu sei que a gente passa aqui, entrevista vários psiquiatras, psicólogos, e nós nunca tivemos tão ruim mentalmente como nós estamos agora. Não professores, alunos, nada. A população. Nós nunca tivemos uma pandemia tão grande da saúde mental como nós estamos agora. E com o professor não é diferente, porque ele tem uma carga horária exaustiva. Ele dá aula aqui, dá aula aqui, dá aula aqui, são realidades diferentes. Nas suas andanças, como você tem visto a saúde mental dos professores? Falo dos professores, mas falo também dos colaboradores das empresas. Sim, as empresas são muitos gargalos. Casos de exaustão mental, chamado de burnout. Sim. Parece que é mais chique falar burnout, né? Eu acho lindo esses nomes, cara. Como se fosse algo chique. Casos de exaustão mental críticos, muitas coisas acontecendo nesse sentido. E antes de responder essa pergunta e complementando essa questão anterior, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e a humanidade achou que estava num nível de civilização tão elevado e depois teve lá, né, bomba nuclear, nazismo e tudo mais, começaram a se questionar, será que a gente falhou enquanto humanidade? Como conseguimos chegar a esse ponto? E a pergunta que ficou é, aonde começam as guerras? Essa foi a pergunta principal, aonde começam as guerras? E a resposta, de acordo com o que está no preâmbulo ali da Unesco, da Constituição de 1945, começa na mente do ser humano. Então, uma vez que a guerra começa na mente dos seres humanos, é na mente dos seres humanos que as defesas da paz devem ser erigidas. Então, aqui a gente está falando de uma questão voltada para a parte também de saúde mental. E quando a gente pergunta assim, o que é saúde? Se a pessoa vai lá no hospital, faz exame de sangue, está tudo certo, triglicéridos, colesterol, ela está saudável? Fisicamente, sim. Mas é o suficiente? Não. Tem outros componentes. A parte mental. E aí a gente volta para essa questão. Aonde começam as guerras? Na mente. O que é a mente? A parte psíquica. O que tem? Sentimentos. Então, se você tira o sentimento da equação, você já não está integrando a sua saúde. Porque são os sentimentos que nos trazem vitalidade. Os cientistas, eles fazem uma comparação do sentimento como se fosse um elefante. Tenta empurrar um elefante. O elefante pesa 6 toneladas. A pessoa, por exemplo, vai lá, vai fazer academia e não está com vontade de fazer academia. Como vai ser o treino dela? Péssimo, né? Vai ser aquele treino sem vontade. O que eu estou fazendo aqui? Mesma coisa. Tudo que a gente faz, né? Os professores, na sala de aula. Esse é um componente fundamental. E tem um terceiro componente da saúde que é o social. Não se fala tanto, mas deveria se falar mais. A solidão mata mais do que álcool, mata mais do que drogas. E mesmo pessoas que usam drogas, é uma fuga, é uma compensação psicológica. Então, o que nós estamos colocando aqui é,
saúde é um complexo, né? Um bem-estar físico, mental e social. Nós precisamos falar de sentimentos. Se a gente deixa de falar de sentimento, sentimento é proibido, nós estamos com risco. Eu costumo falar, sentimentos reprimidos, saúde em risco. E não adianta, eu sempre defendo essa história que se a gente não tiver sentimento, a vida não tem sentido. Nós somos seres formados por sentimento e sentidos. Não adianta eu ter uma visão fantástica se eu não vejo beleza em nada. Eu sou esse jovem que está aqui, é o último romântico, talvez seja o penúltimo, né? Então, quando eu defendo a questão do sentimento, é o sentimento naquilo que eu entrego, como eu faço. Não adianta eu fazer um bolo maravilhoso, se eu não colocar sentimento nele, ele não vai ter gosto. Uma cozinheira do melhor restaurante do mundo, se ela não entregar sentimento naquilo que ela está fazendo, não vai acontecer nada. Nas suas relações, se você não entregar sentimento, vai ser tudo um vazio. A vida sem sentimento não tem sentido. Senão a gente não chorava, não sorria. Como assim, cara, padre? Eu preciso do sentido e do sentimento, eu defendo isso. E a comunicação, ela passa essencialmente pelo sentimento. E quando eu chego numa sala de aula, que o professor está lá, que ele não tem um brilho do olhar, que ele não está me entregando o sentimento, que ele está me entregando lá, eu posso ver no livro. Como dizia Raul Seixas, uma estante cheia de livros só serve para quem não sabe ler. Se ele não me entregar, eu não preciso dele, eu vou no livro, concorda, professor? O que ele vai me fazer ali é pegar aquela matéria, me corrijam, por favor, que eu adoro ser corrigido, e colocar sentimento. Imagina falar de Napoleão sem colocar sentimento, sem pelo menos coçar a chaia que ele tinha aqui na barriga. Não faz sentido eu ler o livro, né? Imagina o cinema sem sentimento, não faz sentido. Nós precisamos resgatar o sentimento para que tudo possa florir, para que o mundo reluz. Essa é uma frase que vocês vão escutar muito, né? Da música que está aí, que vai ser sucesso. A Anitta vai gravar, né? Então é preciso que a gente entenda que o ser humano está perdendo o sentimento, e quando se perde o sentimento, se perde o sentido. E uma das competências fundamentais, que é o último pilar aqui do nosso César Blanco, as competências socioemocionais. Como é que nós estamos? Afeta diretamente toda a estrutura. Nós falamos de socioeconômico, eu disse, cara, se eu não consigo pagar minhas contas, meu socioemocional está... E o professor está conseguindo pagar, o aluno está chegando na sala de aula alimentado. Nós perdemos tudo isso. Como é que a gente vai conseguir olhar para as competências, as ferramentas que são vitalícias, essenciais para o desenvolvimento da liderança, se socioemocional não estou bem? Me responda aí, Celso Blanco. César Blanco. Celso e César também. Mas, bom, primeiro dizer que isso que você falou é profundo e necessário, né? Se não tem sentimento, a vida carece de significado. Ninguém faz as coisas senão movidas pelo sentimento. Senão a gente vira robô, né? E aí a gente vê hoje em dia a inteligência artificial e tem essa questão que eu vejo que o mais importante desse nova fase, novo momento que passamos é conexões humanas autênticas. Antes falava que o mais importante é o conhecimento. O mais importante são conexões humanas autênticas. É cada vez mais raro isso. Não tem como simular. É ou não é. Ou você, de fato, cria uma conexão, ou aquilo não é verdade. Então, por mais que a inteligência artificial esteja dando passos galopantes, né? Já que tem essa veia poética, né? Como diz o poeta, o tempo trota a toda ligeireza, nós precisamos olhar para conexões humanas autênticas. E aí a competência socioemocionais, ela auxilia isso. Porque, na verdade, é até um pouco forte que eu vou falar, mas é necessário, nós, o que eu me incluo, porque todas as pessoas que eu pergunto, né, se você teve na escola, ou teve a oportunidade de aprender mais sobre seus sentimentos, a maioria fala assim, não, nós somos analfabetos emocionais. Dificilmente consegue nomear o sentimento, né, ou a emoção que está presente, ou entender o que está por detrás. Porque cria-se uma barreira de que ou deve ser evitado, como foi falado pelo professor Romualdo, o professor, né, não pode falar e tudo. Mas a questão de entrar em contato com o sentimento é o que torna a comunicação consciente. Então, se eu sei que eu estou com raiva, em detrimento de projetar no outro, que esse é um grande ponto, porque
Porque quando eu não lido com a minha sombra, já que a gente está falando também de autoconhecimento, eu projeto no outro. E se todo mundo projeta a sua sombra no outro, aí a gente tem uma desarmonia social. Jung vai dizer, a melhor coisa que a gente pode fazer, né, em termos de harmonia, não é políticas públicas apenas, né, não é só questão de educação, é também, nós estamos falando de cada um trabalhar a sua sombra. Então, se eu não entro em contato com o sentimento, eu não vou entender isso. Então, competências socioemocionais começa com responsabilidade de cada um. Outra coisa, Benjamin Franklin tem essa frase que eu acho ela muito forte e verdadeira. Ele fala assim, há 3 coisas extremamente duras. Aço, o diamante, conhecer a si mesmo. Não é fácil. Não é fácil fazer um cara a cara. Não é fácil aceitar alguma questão, né? Perdoar. É difícil. Mas é justamente ao fazer esse enfrentamento, ao olhar para isso e integrar, que vamos promover a saúde mental. Então, isso está completamente relacionado à liderança humanizada, como foi colocado aqui, todas essas questões. O que as empresas também estão precisando, as escolas, né? Não é só resultados, é focar mais em bem-estar. E aí, aqui já tem até um programa que fala sobre isso, né? Sim. Sobre a questão de cuidar. Cuide-se bem, né? Isso é muito importante. E é importante também falar que nos anos 80 o mundo se assustou quando o Daniel Goleman falava de inteligência emocional. E hoje a inteligência evolutiva inverte o processo que antes era de fora para dentro, agora se volta de dentro para fora. Eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso me analisar, eu preciso me conhecer para que eu possa transmitir aquilo. Então hoje a grande pirâmide inverte quando o Daniel Goleman fala de inteligência emocional e se falamos de inteligência evolutiva. Eu preciso melhorar, crescer como ser humano. Nós somos seres humanos, a gente às vezes esquece. As máquinas são só os caras da Marvel, né? Capitão América, Homem de Ferro. Mas nós não somos Marvel. Nós não estamos no estudo, nós somos seres humanos, recebemos uma quantidade enorme de informação. E o que fazemos com ela? Se a gente colocar para dentro todas as porcarias que a gente recebe, com certeza nós vamos ter as competências socioemocionais extremamente abaladas. E automaticamente a minha inteligência evolutiva não vai evoluir. Nós estamos hoje numa velocidade da luz, mas não sabemos fazer com a velocidade, né? Nós compramos uma Ferrari, mas não sabemos dirigir uma Ferrari. Mas eu estou de Ferrari, tá, cara pálida, o que você vai fazer com ela? Então, isso que o professor está dizendo, isso é o que está se valendo hoje para o ser humano. Nós não estamos falando de estrutura física, nós não estamos falando de Hawthorne lá na Revolução Industrial, nós estamos falando do ser humano. Produzimos, temos e deixamos de ser. Né? O último romântico aqui é porque é o seguinte, quando a gente resolvia um problema, a gente ruía, você conhece esse termo? Sabe o que é ruer, não? Ruer? Sim, não é o rato que rói a roupa do rei. É o cara que leva um chifre, então vai roer no bar por ela. Mas ali a gente resolvia metade dos problemas, porque nós estávamos falando do sentimento da dor. E há 30 anos quem sentia dor era adulto. Hoje quem está sentindo dor é criança. De criança, de jovem, adulto. E uma dor que ele tem vergonha ou receio de transmitir, uma dor que não de tem conversar. nome. E não sabe às vezes, Que porque não tem nome. Não sabe? não consegue se autorregular emocionalmente, Ele porque não a se criança autoconhece. precisa... isso é importante. A criança ou o jovem precisa de um adulto para poder se autorregular emocionalmente. Mas se fala muito da nova geração, né? Que a nova geração está perdida, que isso e aquilo. Mas a questão é, quem são os guardiões da nova geração? Somos nós. Né? É aqui que está o ponto. Então, é preciso olhar isso, que os jovens precisam de ajuda para se autorregular emocionalmente, muitas vezes não tem estrutura, e por não encontrar isso, acaba acontecendo esses pontos todos. Exatamente. E o Pensar Educação de hoje é especial exatamente para tratar desse assunto, que muitas vezes as questões emocionais e sentimentais, elas são empurradas para debaixo do tapete, como diz assim, isso é frescura, cara, que nada, o cara com 14 anos tem problema. Ele tem problemas, diferente do adulto, ele não sabe onde buscar ajuda. E aí a gente está vendo as mutilações. Quando a gente vê uma notícia ruim, a gente diz, puxa vida, o cara era tão saudável. Ninguém sabe a dor que eu trago no peito ou na cabeça. Benito de Paulo. Olha aí, olha o último romântico entrando em ação aí. E é justamente, já que se foi falado em poesia, em música, e falando na questão de máquinas, me fez lembrar um refrão de uma música que eu acho que é de Paulo Sérgio, mas que ela fez sucesso na voz de Bartol Galeno,
máquinas humanas. Nós somos máquinas humanas. Pô, bicho, você foi longe, né? né? Somos Caramba. máquinas humanas e a parte mais sensível é o motor, que é o coração. Mas para encerrar esse Pensar Educação especial, o ilustre palestrante, advogado, especialista, professor também, César Blanco, nos trouxe no início da fala informações sobre como se resolvia esses conflitos, né, da comunicação não violenta em Portugal e nos Estados Unidos. Ele citando a questão da criação de conselhos, né, nos Estados Unidos, pelos próprios estudantes. Eu havia colocado uma perguntinha aqui, como sugestão, que seria interessante, uma caixinha de denúncias, né? Na escola ser criada uma caixinha de denúncias, de forma anônima, onde cada aluno fosse ali e colocasse o que estava ocorrendo na sua sala, ou com um colega dentro da própria escola, e diante desse levantamento, identificar e buscar, com a criação de um possível conselho, entre os próprios alunos, formando um corpo até de jurados, que não precisava se identificar também, para tentar dirimir tal situação. Isso é uma ideia. Deixa eu só complementar a sua ideia, que eu acho que o mais importante é a gente criasse um sistema de socialização nas escolas. Que o aluno da terceira, da quarta, da quinta, da sexta socializasse com todos os demais, porque através da socialização, como aquela brincadeira lá da psicóloga lá, você identifica muitos sintomas que quando eu não participo de uma socialização, de uma gincana, que isso acabou, a gente identifica muitas patologias. Por que fulano não participa? Por que o César não participa? Pô, mas César está introspectivo, ele não participa, ele não brinca. E aí o professor, o psicólogo, o terapeuta da escola, seja lá quem for, está ali observando a socialização do indivíduo. Os jovens não se socializam mais. Esse é o grande X da questão. Tem um grupinho ali, se bebe, bebe, se fuma, fuma, se não fuma, não fuma, não sei. Mas a gente tira pelos exemplos que nós temos na escola lá, que eu conheço e que sou fã, mas que tem vários problemas que é possível identificar. Eu acho que a socialização de um grupo de pessoas, que não seria um tribunal, só a identificação dos problemas e cada um tratasse dessa forma, chamar, César, vem cá, o que está acontecendo? Você não participou da brincadeira? Uhum. E aí? Entendeu? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você não fala comigo a situação de hoje, você estava desmaiado, cara. Sim. E é preciso que você me diga. Eu preciso identificar isso, entendeu? Você tem que explicar para a pessoa entender o que ele não está falando. Não explica não, que vai ficar chato, bicho. O César chegou aqui 2h da tarde para as pessoas entenderem. E ele não tinha tomado nem água. Quando deu 3h, o programa ia começar a dizer, rapaz, eu preciso comer alguma coisa que eu estou, como se fala, catabolizando. Não, é isso, né? É. E aí a gente foi lanchar e deu tempo para fazer o programa e deu tudo certo, mas eu preciso... Esse exemplo eu trouxe por quê? Porque é preciso identificar, é preciso que eu pergunte ao César, pô, vamos lá, resolva o problema, a gente faz depois do casamento. A gente faria o programa, mas eu preciso que alguém identifique, que alguém fale. Esse é o processo da socialização e que todos os atores, eu volto a repetir, o Pacto Global da Educação, são 7 itens, foi lançado em 2019 pelo Papa Francisco. Pela pandemia ele parou, retoma agora através do padre Matias, que seria muito bom que ele estivesse aqui para a gente sabatiná-lo junto com o César. São 7 itens, e um dos itens é os atores envolvidos na educação, família, estudante, pais, enfim. Sem esses atores, a gente não muda a realidade. Mas vamos falar do seu projeto, quais são os próximos passos, onde é que você vai estar, diga aí sua agenda, quando você volta a Natal, ou se você for para Paraíba, que ele tem uma ligação profunda com a Paraíba emocionalmente, coisa boa, né? Coisa boa, né? E para que a gente possa fazer novos contatos e novas ações. E, bom, para encerrar aqui e falar sobre essa questão que o professor Romualdo foi muito significativa, precisamos criar espaços para isso, mas também precisamos complementar esse espaço. Porque, por exemplo, eu já fui em escolas, já fiz diagnósticos, e o diretor muitas vezes fala, rapaz, eu não quero levantar a bandeira aqui não. E aí como que você vai transformar? Vai continuar com a questão debaixo do tapete? Não vai mudar, né? Então precisa de pessoas integradas que estejam dispostas a olhar para isso. De nada adianta, né? O aluno fala e depois aquilo que ele fala não tem um encaminhamento. Por isso que Arquiteturas de Paz, né, visa ter essa articulação junto com a Defensoria Pública,
em São Paulo, professor Romualdo, teve casos muito interessantes de assédio sexual nas escolas, e não só nas escolas, mas em casa, porque a grande maioria acontece em casa. E a Defensoria, junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o professor Hélio, que faz um trabalho fantástico em São Paulo, que eu pude acompanhar, começaram a fazer teatros nas escolas. A socialização do Exatamente, dramatizando aquilo, e aí os jovens se viam naquilo, e tinha alguém da Defensoria ali para ouvi-los, já para ter algum tipo de ação. Então, exato. Então nós precisamos de pessoas que estejam abertas, que queiram colaborar, de preferência que tenham um brilho no olhar, sem o qual nada é possível. E através desses espaços, serem espaços restaurativos, porque o espaço restaurativo é aquele em que de fato há transformação. Então esse é o mais importante, né? Agora, em relação à agenda, a gente está começando esse movimento Arquiteturas de Paz, né, junto com a Valéria Laranjeira e todos esses ilustres que estão aqui, essas outras pessoas que eu comentei. Vamos começar a ter alguns tipos de movimentos. Acredito eu, por volta de abril, devo estar aqui de volta para novidades. Então, eu agradeço pela oportunidade e espero que tudo que a gente falou aqui possa sensibilizar pessoas que também têm essa dor a se unir e também buscar transformação, porque o mais importante é isso. Legal, professor Romualdo, que prazer enorme, inenarrável tê-lo aqui, assim como apresentador do Pensar Educação. Quem diria que um dia a gente ia ter essa troca, né, bicho? Já pensou? Eu fico muito feliz pela gentileza de você ter me cedido esse espaço, essa missão, né, porque é uma missão de responsabilidade. Falar de educação não é uma coisa simples, porque a maioria das pessoas só apresentam crítica, que quando diz como é que resolve? Ah, não, peraí, porra. Eu só pensei no problema. Eu não pensei na solução, então não critica, cara pálida. Porque se eu criticar, eu vou lá e digo, é assim que faz. E aí nós já conversamos com vários pensadores aqui, que eu falei, aí, não, peraí, eu vim aqui preparado só para isso. Opa! Muito obrigado pela gentileza de você ter permitido que eu apresentasse aqui o Pensar Educação. Fico muito feliz. Mas mande um abraço aí para o seu público aí. Eu agradeço mais uma vez a presença do César Blanco e fico muito, mas muito gratificado ao nosso ilustre João Moreno ter feito aqui essa apresentação, né? E esse intercâmbio de informações que, como eu costumo sempre dizer, cada apresentação é uma aula. E, César, muito obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço. Muito bem. Até o próximo Pensar Educação. Até. E para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza de participar do Pensar Educação. Para nós é um prazer inenarrável, porque é para você e por você que a gente traz esses temas aqui tão relevantes. Eu sei que muitas vezes parece duro, mas é preciso a gente encarar a realidade. É preciso a gente perguntar o que está acontecendo e não o que aconteceu. Aconteceu, está no passado, não volta mais. A gente precisa evitar que o presente vire um passado. E é através desses diálogos, da presença dessas pessoas ilustres, que se preocupam com o próximo, porque esse é o grande negócio da Arquiteturas de Paz. Não é reformar a educação, não tem como. É simplesmente pensar no próximo. E é isso que cada um podia fazer. Isso é muito importante. Então eu fico muito feliz de ter recebido aqui o advogado, o palestrante, o escritor, o mediador de conflitos. Ainda bem que a gente não teve nenhum conflito hoje, né? Para a gente testar a mediação dele. Mas eu fico muito feliz pela presença do César Blanco, que se dispõe a falar de sentimento. É muita coragem. E tudo que nós falamos se baseia só num pilar: sentimento. E se você tem sentimento, tem sentido. Se você não tem sentimento, não faz sentido. Muito obrigado por você estar conosco, César. Felicidade. Conte conosco. Nós somos, eu não posso dizer para você que eu sou um arquiteto da paz, porque eu não cheguei nem a pedreira ainda, né? Mas a gente tem muita coisa que a gente pode fazer e nós vamos fazer isso. Aí você pode ter certeza, vem muita coisa boa por aí. E com certeza nós vamos erguer um prédio enorme de paz. Muito obrigado por você estar conosco.